5 sinais de que o seu processo ele pode estar se encaminhando para uma vitória. A gente sabe que as pessoas que têm processo trabalhista, eles ficam angustiados. Cada movimentação, cada audiência vem a pergunta: será que eu vou ganhar esse processo? E existem alguns sinais que vão mostrar que o seu processo está no caminho certo. Vem comigo para entender sobre isso. Vamos logo então para os 5 fatos que vão mostrar que o seu processo ele está se encaminhando para uma vitória. Claro que não é garantia, mas vai mostrar que o seu processo está no caminho certo para chegar lá no resultado final positivo para você, trabalhador. O primeiro então que eu gostaria de trazer aqui é: a empresa ela não conseguiu apresentar os documentos que deveria. Imagine só a situação: você, trabalhador, entrou com um processo pedindo horas extras e você disse então qual era o horário cumprido e que tinha cartões ponto. E a empresa, na sua defesa, não trouxe os cartões ponto ou então não trouxe os recibos de salário mostrando o pagamento das horas extras. O que vocês acham? Essa falta de documento, ela justamente enfraquece a tese da defesa. E isso é um bom sinal para você, trabalhador, e indica que a chance de vitória do seu processo acabou de aumentar em razão disso. Então, existem sim momentos que a gente vai observar que a falta de documento pode favorecer o trabalhador. O segundo sinal que mostra que você, trabalhador, está aumentando a chance de sucesso no seu processo é justamente quando as testemunhas confirmam a sua versão dos fatos. O que eu quero dizer com isso? No momento de audiência, você percebe, você acompanhando, nota que as testemunhas estão confirmando a sua versão, os seus pedidos. Porque a gente sabe que muitas vezes os trabalhadores, eles não têm tudo documentado, né? Muitas vezes as irregularidades, elas acontecem de maneira velada, escondida. Então é necessário que uma testemunha comprove os fatos na audiência. Se você está acompanhando a sua audiência e percebendo que as testemunhas elas estão confirmando aquela narrativa, tudo aquilo que você contou para o juiz, é um bom sinal e isso pode mostrar que o seu processo vai ter um resultado positivo. O terceiro sinal é quando a tese de defesa apresenta contradições. O que eu quero dizer com isso? A gente recebe a defesa da empresa no processo e ela defende toda uma linha de argumentação. E quando chega na audiência, essa linha de defesa muda completamente. O representante da empresa, o preposto, o sócio, ele vem e fala uma narrativa completamente diferente, ou por vezes, inclusive, confessa que realmente o autor tinha aqueles direitos. Esse é um excelente sinal, ele enfraquece a tese de defesa da empresa, mostrando que, na verdade, quem tem razão dentro daquele processo é você, trabalhador. Então, mais um sinal aí que pode indicar que o seu processo ele está se encaminhando para uma decisão positiva. O quarto sinal é quando o juiz determina a produção de prova que acaba resultando a favor do empregado. O que eu quero dizer com isso? Em alguns processos são realizadas perícias, seja uma perícia médica, uma perícia com engenheiro para avaliar a insalubridade ou periculosidade, ou então ainda perícias contábeis para avaliar os documentos que a empresa apresentou, e essas perícias elas podem ter um resultado positivo para o trabalhador. Essa ainda não é a resposta do juiz, mas é a resposta de uma pessoa de confiança dele, e muitas vezes o juiz ele segue de fato aquela conclusão. Então essa situação também é um sinal positivo de que o seu processo ele pode estar se encaminhando para uma decisão favorável, porque justamente na grande maioria das vezes o juiz ele segue aquele parecer, aquela decisão positiva que o perito apresentou no seu laudo. E o quinto sinal é quando a empresa ela apresenta uma proposta de acordo no seu processo. Calma lá também na interpretação desse sinal, porque não é toda e qualquer proposta que vai indicar que o seu processo realmente está com uma alta probabilidade de êxito. Mas quando o processo ele já está numa fase mais madura, mais construído, ele já tem bastante prova, já foi ouvido testemunha e a empresa ela traz de fato uma boa proposta de acordo. Isso pode mostrar justamente que a sua chance de sucesso no processo ela é alta. O medo da empresa de sofrer uma condenação de valoral faz com que ela tente resolver o processo de uma maneira mais rápida, pagando um valor um pouco menor, mas ainda assim justo frente ao que você está pedindo. Então, muitas vezes a proposta de acordo numa fase de processo mais madura e construída pode se indicar que você, trabalhador, está próximo aí de uma decisão positiva. Como eu falei no começo do vídeo, esses são 5 sinais, né? Não são certezas de que a decisão será favorável, mas a construção do processo, esses sinais vão aparecendo e você, trabalhador, consegue ter um pouco mais de tranquilidade, percebendo que ele está caminhando para um caminho correto, um caminho que será positivo para você no final, quando a decisão sair. Então é sempre interessante, né, ficar atento a esses sinais. Claro, também, se eles vierem se mostrando negativos, é um momento de
atenção, momento de revisar o que pode ser feito para mudar a trajetória e garantir um resultado positivo dentro desse processo, tá bem? Inclusive, com relação a esse quinto sinal que eu trouxe aqui sobre o acordo, nós temos um outro vídeo aqui no canal em que a gente fala justamente quando é interessante aceitar ou não uma proposta de acordo. Indico que vocês assistam, viu? Espero então que vocês tenham gostado desse vídeo dos 5 sinais. Se vocês gostaram, curtam o vídeo, compartilhem com seus colegas e se inscrevam aqui no nosso canal e ativem as notificações. Assim vocês recebem um aviso quando a gente coloca vídeos novos, tá bem? Até a próxima. Tchau, tchau!